Bom, continuando aqui na página 66, nós vamos falar das entradas e bandeiras, né? Que é o tópico aqui da nossa unidade 5, ocupando o sertão. E quando nós falamos do sertão no Brasil colonial, estamos falando do interior do Brasil. Nós estamos falando dessa entrada desses homens brancos, né, em busca de pedras preciosas, através do movimento das bandeiras, né, para o interior do Brasil, em busca de ouro, de pedras preciosas, das riquezas que eles poderiam explorar através, então, dessa entrada para o interior do Brasil, dessa aventura, dessa exploração. Então, como você acha que o interior do território brasileiro foi ocupado? Quem participou dessa ocupação? É o que a gente vai falar aqui, né, no decorrer do capítulo, né, Entradas e Bandeiras. Então, em 25 de janeiro de 1554, então 54 anos após o descobrimento, tá vendo? Um grupo de jesuítas fundou um colégio no Planalto de Piratininga. Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Então, nas expedições haviam padres jesuítas que formavam os povoados, catequizavam e, através dessa catequese, né, dessa pregação também, né, se tentava, vamos dizer assim, amenizar a situação da escravidão e da exploração das pessoas, né? Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Eles foram bem importantes na nossa história, né? Casas de taipa foram sendo construídas em torno do colégio dos jesuítas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Então, esses padres jesuítas, através deles também, eles montavam, né, os povoados, e aqui, né, começou com o colégio de jesuítas, no caso. Então, ao redor do colégio, casas de taipa foram levantadas. Então, a taipa, naquela época, diferentemente de hoje, do que a gente conhece o que é taipa, era a técnica de construção que utilizava barro e varas de bambus, de paus. Aqui em Goiás, a gente fala casas de pau a pique, que são as casas, né, também levantadas com varas, bambus, com paus e rebocadas com barro. Desse povoado, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo, partiram muitas expedições para explorar o sertão, procurar metais preciosos e escravizar indígenas, causando a morte de milhares deles. Na questão dessas expedições, o que aconteceu? O contato desse homem branco com os indígenas trouxe doença, né? Nessas expedições houve muita morte de indígenas em decorrência desse confronto em busca da riqueza, né, do ouro, das pedras preciosas, da ameaça diante desses indígenas, para que eles contassem onde havia ouro, onde havia as pepitas de ouro, onde havia as pedras preciosas. Essas expedições chamavam-se bandeiras e os homens envolvidos nelas ficaram conhecidos como bandeirantes. Eles são ancestrais de muitos paulistas. No caso, ancestrais são descendentes, certo? Vieram da família de paulistas. Andavam longos períodos pelo sertão em busca de riquezas para si e suas famílias. Também eram contratados para recuperar escravizados fugitivos. Aqui mostra o mapa das expedições ao sertão. Então, quando nós falamos sertão, é a partida do litoral, que no caso era São Paulo, a principal vila aqui, da onde partiam as expedições. Cada número que tem aqui diante das expedições é um bandeirante, ó. Na expedição 1, aqui, ó, que partiu de Recife, olha só, Domingos Jorge Velho. Na expedição 2, Fernão Dias e Borba Gato.
Na expedição 3, no caso, que foi Bartolomeu Bueno, que foi através dele, né, a descoberta de Goiás. Então, se estabeleceu as principais vilas aqui em Goiás, onde se desdobraram em cidades e começou o povoamento em Goiás. Foi graças a essa expedição aqui de Bartolomeu Bueno, Bartolomeu Bueno da Silva, que partiu de São Paulo e veio para cá, tá vendo? Para o lado de Goiás. Veio aqui, no caso, né, o povoamento de Goiás se deu a partir da expedição de Bartolomeu Bueno da Silva. Aqui nós temos 4, Raposo Tavares, então a expedição 4 também partiu de São Paulo, tá vendo? E 5, Raposo Tavares e Fernão Dias, a expedição também que partiu de São Paulo. A principal vila, né, da época, que se tornou a cidade de São Paulo. Então, essa fonte é do Atlas Histórico Básico, José Jobson de Arruda, certo? A divisão do país é o Tratado de Tordesilhas, feito entre portugueses e espanhóis. Um lado era dos portugueses, um lado dos espanhóis, porque na questão das navegações, eles sempre disputavam quem ia explorar mais, quem ia conseguir mais expedições de navegação e colonização. Havia uma grande disputa aí. E aqui na página 67 a gente continua falando, as expedições partiam em várias direções, ao sul, ao oeste e a região das Minas, chegando à bacia amazônica. Porque aqui no mapa também a gente viu, né, uma das expedições aqui, a 4, onde partiu realmente, olha só. Aqui a expedição 4, partiu bem, Então, atravessou aqui o estado do Amazonas, chegou até Pará, até o norte do país, certo? Aí, então, a gente continua aqui, elas ajudaram a expandir os limites do território brasileiro, foi uma parte positiva, né? Pois exploravam áreas desconhecidas, onde foram fundados povoados e vilas. Então, a ordem disso é o quê? O povoado, a vila e depois a cidade. Foi por meio dessas expedições que o ouro e outros metais preciosos foram descobertos. Por causa disso, gente, grande matança dos indígenas ocorreu, certo? A gente não pode deixar de citar isso na questão histórica. O governo também organizava expedições chamadas entradas, que aproveitavam as trilhas indígenas para adentrar o sertão, o interior do país, até antes não desbravado. Então, esses indígenas também, eles foram de grande importância, porque através deles, através do aproveitamento das trilhas que eles usavam e através do conhecimento que o indígena tem de sobrevivência e da natureza, porque ele é uma parte integrante da natureza, ele se mistura à natureza, ele respeita a natureza. Por ele conhecer tudo isso, ele foi uma grande chave de entrada para esses colonizadores aqui. Claro, né? Debaixo de ameaças, de morte, de genocídio. Genocídio é uma matança, uma grande matança, uma matança em grande quantidade. Observe o mapa da página 66 e nós vamos completar aqui o quadro. O maior número de expedições, você viu que partiu de que cidade? A expedição que percorreu o caminho mais longo foi... Aí você vai colocar o nome do bandeirante aqui, Você vai olhar a expedição que percorreu um caminho mais longo, inclusive até foi aquele caminho que eu mostrei aqui, inclusive, para vocês, que atravessou Amazonas, Pará, chegou ao norte do Brasil. E qual a relação entre as rotas das expedições de captura de indígenas e a localização das missões? Porque aqui no mapa mostra, né,
as missões. As missões, na verdade, foram assim: os padres jesuítas vieram para o Brasil, então eles chegavam em determinado local e a partir desse local que eles se estabeleciam, eles também iam fazendo o trabalho deles de missões, de catequizar e tudo, mas a partir dali se montava, se formava o povoado, depois o vilarejo. Então, qual é a relação entre as rotas das expedições de capturas de indígenas e a localização das missões, né? Então, nessas missões, os indígenas estavam por ali porque esses padres jesuítas faziam o trabalho da catequese para eles serem mais dóceis, para eles aceitarem mais, vamos dizer assim, o domínio, para eles serem mais tranquilos. Então, a relação que se tem das rotas de captura com as missões era essa, então. Então, vocês vão colocar aqui que relação é essa? Como que a gente pode elaborar uma resposta aqui? É porque nas missões os indígenas estavam concentrados. Ou se vocês quiserem falar que nas missões os indígenas eram catequizados, vocês podem estar falando também, tá? E na questão 2 a gente vai observar a obra de arte Guerrilha, de Juan Moritz Rugendas. Há muitas obras dele retratando o povo indígena, litografia colorida à mão, que é a técnica utilizada. O que o artista mostra aqui, né? Então, ele está mostrando o que está acontecendo? Um ataque de homens brancos aos indígenas, né? E quem são os homens que atacam esses indígenas? Aqui, no caso dessa obra de arte Guerrilha, são os bandeirantes já chegando no interior do Brasil, certo? E como os indígenas se defendem. Então, vocês vão olhar as armas que esses indígenas têm aqui, ó, tá? Olha só. Tá aqui na mão deles. Como eles se defendem, comentamos, né? E qual era a intenção dos ataques aos indígenas? O que os bandeirantes queriam, né? Eles queriam ser amiguinhos dos indígenas, ter amizade, só levar os padres jesuítas e catequizar? Qual a intenção do povo aqui, dos descendentes dos paulistas, os bandeirantes? Descendentes ou os paulistas mesmos, né, que eram os bandeirantes. Então, a gente sabe que a intenção era buscar as pedras preciosas, aprisionar esses indígenas, né, escravizar para poder trabalhar para eles, porque eles que tinham o domínio do conhecimento de toda a região. Então, nosso estudo e as nossas atividades estão aqui na página 67, né? Comentamos, então, as entradas e bandeiras na página 66 e 67.